Olá, enfermeiro, olá, enfermeira! Eu sou Fernanda Menenelli, eu sou enfermeira, sou colega de vocês e estamos aqui mais um dia, mais uma segunda-feira para a gente abordar na nossa passagem de plantão um tema relevante para você e que faça, aliás, o maior intuito, que é isso que eu quero, que você seja contratado. Eu, mais do que ninguém, desejo isso. Quantas vezes eu fui para processo seletivo, para fazer processo seletivo de outros enfermeiros e chegava lá, entrevistava 5, 6 enfermeiros e não conseguia fechar a minha vaga, porque ninguém correspondia ao que a gente precisava e eu não estava buscando um bicho de 7 cabeças, eu estava buscando um bom enfermeiro, mas que a gente não conseguiu achar pela forma como as pessoas se expressavam. E olhando o currículo até que era bom, mas ele não conseguia trazer isso durante a entrevista. E eu tô aqui para ajudar vocês a terem a confiança, a segurança em passar por todas as fases do processo seletivo e além dele também. Então, todas as segundas-feiras a gente traz aqui um tema relevante, mas dentro de uma metodologia de passagem de plantão. Afinal, 7 horas da manhã, numa segunda-feira, enfermeiro está passando plantão. Então, sigam aqui o nosso canal para vocês sempre receberem um alerta de quando a gente publicar e sigam também os nossos outros canais nas outras redes sociais. A gente posta bastante todos os dias e sempre vai ter um conteúdo extremamente relevante. E hoje a minha conversa é com você ali do outro lado, você enfermeiro recém-formado que acha que é só experiência que conta e que você nunca vai conseguir a sua contratação porque você não tem experiência. Como que você reverte esse jogo? Então, não tenho experiência. Como que eu sou a pessoa escolhida? Como que eu vou reverter esse jogo? E para isso a gente vai falar um pouquinho da nossa metodologia SBAR e eu vou começar com vocês com a situação, o S do SBAR. Então, na aula de hoje, na nossa situação, a gente vai explorar algumas estratégias específicas, como a falta de experiência ao buscar um novo emprego. Como que isso para o enfermeiro pode ser transposto? Então, eu não tenho experiência e como que eu consigo ser escolhido? Então, como que o recrutador olha para mim e fala, não, tá bom, mesmo sem experiência, para essa vaga ele é a melhor pessoa e eu vou escolher. Então, a gente vai discutir algumas atitudes mais concretas que o recém-formado em enfermagem pode adotar para superar esse desafio e garantir a oportunidade dele, a oportunidade do emprego na área da saúde. Então, a nossa situação é o que a gente pode fazer para transformar o recém-formado de enfermagem na escolha, ele conseguir o seu emprego. Então, vamos para o breve histórico, o B do nosso SBAR. Enfermeiros, a falta de experiência, ela é uma preocupação, e é uma preocupação legítima nossa, profissionais da saúde. Aliás, pensa, eu mesmo sendo profissional da saúde, quando você está do outro lado como paciente e você vê que é uma pessoa inexperiente, você acaba já ficando com um pezinho atrás e olhando de uma forma mais cautelosa para essa pessoa. Poxa, será que ele vai me funcionar, vai estourar minha veia? Quando são técnicas assim, técnicas mais básicas, por mais que isso gere algum tipo de medo, mas a gente sabe que a consequência acaba sendo muito pior. Mas quando a gente não tem quando a gente tem falta de experiência em alguns aspectos, a gente também pode ter em outros. Então, como o raciocínio clínico, que isso é muito do enfermeiro, eu não estou falando da técnica de punção, eu estou falando do raciocínio clínico. E a partir do momento do raciocínio clínico, são aqueles triggers, né, aquelas mensagens, aqueles sinais que o paciente vai te dando, que se você não conseguir entender, né, fisiologia, farmacologia, todo o complexo do paciente, você não consegue entender os sinais. E aí, com isso, você não consegue se antever a um possível desfecho ruim para esse paciente. Então, isso é muito importante. Às vezes você fala assim, eu tenho medo, tô vendo que ele tá lá tremendo com uma agulha na mão. Gente, isso acaba sendo de menos quando a gente pensa em todo o resto da falta de experiência que pode gerar. Porém, gente, falta de experiência é uma coisa, falta de conhecimento é outra. Então, eu posso nunca ter vivenciado uma parada. Nunca vivenciei uma parada, porém, eu sei que se um dia eu vivenciar, talvez eu me canse de fazer as compressões, talvez eu fique muito nervoso, mas eu sei
todo o atendimento que eu tenho que prestar. Qual é o papel do enfermeiro dentro de uma PCR também, de um processo de ressuscitação cardiopulmonar. Eu sei. Então, vamos lá, vamos primeiro quebrar isso. Falta de experiência, falta de conhecimento. E aí, às vezes, a gente pode ter pessoas com 10 anos de experiência trabalhando, mas que o conhecimento dela é raso. Contar uma história para vocês, não estando na enfermagem. É uma história que os populares contam muito. Antigamente tinha uma moça que ela fazia um peixe que a avó dela passou essa receita. E para ela poder colocar no forno, ela temperava conforme a avó orientou. Para ela colocar no forno, ela tinha que cortar o rabo e a cabeça. E aí ela punha no forno. Um belo dia, o marido dela veio e perguntou: por que você corta o rabo e a cabeça? Aí ela parou e pensou, ela falou: não sei, minha avó me ensinou que eu tinha que cortar o rabo e a cabeça. Aí eles começaram a perguntar para todo mundo da família: mas por que a avó cortava o rabo e a cabeça? Até que acharam aquela tia mais velha que tinha contado, falou: não, o forno da avó era pequeno, ela tinha uma assadeira pequena, por isso que ela cortava o rabo e a cabeça, ela deixava a parte, né, que tinha a carninha do peixe ali para ela poder assar. Então ela priorizava isso. Então, experiência em fazer o peixe, a pessoa sempre teve. O conhecimento não. Ela fazia conforme ela via os outros fazendo, conforme alguém ensinou. Mas na hora que você pergunta o porquê que você está fazendo, a pessoa não sabe. Então vamos lá, quebrando. Experiência é uma coisa, conhecimento é outra. O melhor dos mundos, o profissional ideal, o profissional enfermeiro, modelo ADS, é o que tem conhecimento, e o conhecimento vai trazer a experiência para ele. Se ele já não tem a experiência para andar junto. Ou às vezes eu tenho experiência, mas eu percebi que eu tenho um déficit de conhecimento. E aí eu procuro o conhecimento para poder andar junto comigo. Não dá pra gente ter só um a vida inteira ou só outro a vida inteira. Então, senão eu não serei um enfermeiro da forma que eu quero ser reconhecido, tá? Esse não é o meu propósito como enfermeiro. Então é isso. E aí o que a gente tem que ver dentro aqui do nosso breve histórico, que é importante a gente reconhecer que tem outras maneiras de superar essa barreira e impressionar quem está do outro lado ali te entrevistando com as suas qualidades e com as suas habilidades. Então hoje eu vou passar para vocês como que com algumas orientações mais práticas, vocês que estão ali começando, enfermeiro recém-formado, que enfrentam essa objeção, vocês vão acabar conduzindo o processo seletivo de vocês, a contratação. E aí, para isso, a gente vai para o nosso próximo ponto do SBAR, que é a letra A, avaliação. Então, nesse momento, é muito importante que vocês entendam que vocês vão ser avaliados em relação a essa objeção, a falta de experiência ao buscar o emprego. O recrutador, ele vai entender que esse é um ponto que é importante para ele e por mais que ele goste de você, toda hora ele vai voltar nesse assunto, ou ele vai entender que esse é um ponto importante para você, que você, em algum momento da sua fala ou da sua escrita, você vai colocar que você sabe que é um problema, que você é um recém-formado e não tem experiência. E aí ele vai ali te cutucar para entender o seu comportamento. Então, os recrutadores, eles podem considerar várias métricas e critérios quando eles te avaliam. Quando ele avalia um enfermeiro sem experiência prévia. E aí, algumas formas dele avaliar vocês sem ter a experiência é a seguinte. Primeiro, análise do currículo histórico acadêmico. Tá? Então, eles podem olhar cuidadosamente o currículo histórico acadêmico desses candidatos ali de enfermagem que buscam a vaga. Então ele vai olhar se você teve trabalho publicado, se você participou de congressos, seminários, se você teve participação em revistas, se você é uma pessoa que acaba contribuindo às vezes, eu fiz um estágio bacana e teve um projeto legal, eu fui monitor do laboratório de anatomia, eu fui monitor de tal lugar, eu participei do centro de pesquisa da escola que eu estudava, eu participei do centro acadêmico da escola que eu estudava. Então, o histórico acadêmico, ele também pode impressionar, e não é uma experiência em enfermagem,
é uma experiência acadêmica, mas ele também pode impressionar, porque ele vai ver que você buscou outras alternativas, inclusive para subsidiar o seu estudo. Outra questão, entrevistas comportamentais e situacionais. Então, durante as entrevistas, eles começam a fazer perguntas comportamentais e de situações. Então, às vezes, ele vai tentar entender o teu perfil comportamental, como que você agiria. E outros é como você agiria em algumas situações. Então, ele começa a fazer perguntas relacionadas à situação, para avaliar as suas habilidades, as suas competências, as suas atitudes. Então, assim, não é caixinha de surpresa. Processo seletivo não é caixinha de surpresa, tá? Festa surpresa, presente surpresa, nem sempre é agradável, tá? Antigamente, para quem é um pouquinho mais velho, lembra que passava na rua, às vezes as pessoas faziam contrato, era aniversário de alguém, passava aquele carro de som, com a foto, falando no alto-falante. Eu tinha pavor daquilo. Eu falava, meu Deus, se um dia alguém no meu aniversário contratar isso, eu vou fingir que eu não sou a Fernanda, eu morro de vergonha. Então, nem toda surpresa é agradável, tá? Diferente do, seu namorado te pediu de surpresa ali em casamento. Se você quer casar, é agradável. Se você não quer casar, acho que não. Mas dentro do processo seletivo, não pode ser surpresa. Você não pode descobrir quem é você junto com o recrutador. Você tem que saber quem é você. Então, ele vai fazer perguntas para ele descobrir, mas como você já sabe como você se comporta, você vai entender a pergunta dele e você vai pensar, bem, ele espera, inclusive, que com o meu perfil, que eu responda literalmente isso. Ou quantas vezes a gente responde sem pensar, e aí depois que você sai, você fica pensando lá, confabulando, relembrando de tudo, você fala assim, poxa, não, eu dei uma resposta errada, essa não sou eu não responderia isso. Eu devia ter respondido isso, isso e isso. Porque é o momento que você repensa, só que se você já tivesse preparado e pensado antes, você saberia exatamente o que responder na hora. E aí, para isso, vocês, como recém-formados, vocês precisam mostrar algumas skills. E aí, algumas skills você não vai ter assim tão apurada como recém-formado. Então, aí pensando assim, a comunicação às vezes pode estar um pouco mais falha, porque você ainda não tem alguns mecanismos que contribuem para a comunicação efetiva, tomada de decisão ágil também. Mas pensando em empatia, poxa, você pode desenvolver, começar a desenvolver isso durante a tua faculdade. Aliás, você deve, né? Algumas outras habilidades de comunicação. Então, mostrar que você está no caminho habilidades em trabalhar em equipe, de se adaptar. Então, a gente não espera nada menos de um recém-formado que ele seja adaptável. E não que seja aquela pessoa que chega e fala assim, não, eu só quero a vaga assim, assim, assim. Outro dia, eu estava num hospital discutindo com uma colega minha sobre a questão, né, do que a gente tem visto de processo seletivo. E ela estava falando que ela ouviu uns residentes, e aí eu não estou nem falando de enfermagem, estava falando de residente médico, conversando com o preceptor, e aí ele falou assim, nossa, mas sério que eu vou ter que trabalhar no final de semana? Gente, o que vocês esperam dentro de um hospital pediátrico, né? Pediátrico, um hospital que chega às sexta-feira, 18 horas, ele fecha a porta e bota todo mundo pra fora? Não, ele funciona 24 horas. E aí o que a gente mais espera de quem está começando é a vontade de querer. É claro que a gente não é obrigado a aceitar tudo, mas ser adaptável em diversas situações é importante. Então isso também é olhado. Outra coisa que ele avalia além da sua experiência, demonstração de compromisso com a profissão. Então a gente busca pessoas que demonstrem compromisso. Por isso que o primeiro módulo aqui, quando a gente fala dentro do enfermeiro, do modelo ODS, a gente trabalha qual é o seu propósito. E aí, quando você tem o seu propósito, você tem um compromisso com a sua profissão. Você não tem um compromisso com o lugar que você trabalha. Isso é uma consequência. Quando você tem um compromisso com você, com a sua profissão, você vai ter com qualquer lugar que você trabalhar, independente do valor do salário, independente de qualquer coisa, porque o compromisso é com a sua profissão. Então, é isso que eles também olham. E aí, sim, referências e recomendações. Mas espera aí, Fernanda, eu não tenho experiência. Como que eu vou ter referências e recomendações? Seu professor é o quê? A maioria dos professores de enfermagem são enfermeiros. E uma grande parte trabalham em instituições também de saúde, além de dar aula.
Então ele é o quê? E se ele só dá aula, que não é só, né? Mas se ele se dedica exclusivamente para isso, ele tem um networking enorme, ele tem os colegas da faculdade. Eu tenho amizade com os meus colegas de faculdade até hoje. O nosso networking é enorme. E aí ele pode falar, ah, sério, você tá aqui me falando que você tem vaga? Não, pera, eu tô com um aluno que tá se formando agora. É a cara dele essa vaga, ele é um excelente aluno, desempenhou super bem, pera que eu vou te indicar. Então é isso, a gente acaba olhando muito isso. Então, principalmente você, que às vezes faz faculdade numa escola que tem um hospital, fica atenta, porque os hospitais, o que ele mais quer é pegar a prata da casa, porque você já está sendo preparado exatamente com o perfil dele. Então, agora que a gente já avaliou, a gente vai para a parte final, que é a recomendação. Como recomendação, o que eu coloco para vocês? Que vocês desenvolvam um portfólio profissional. Ah, então, não estou pedindo para fazer um big documento, mas que você tenha em mente um portfólio profissional. Por quê? Porque o seu currículo, ele vai estar mais enxuto, até pela falta de experiência, mas você vai ter outras coisas para agregar que a gente já discutiu sobre currículo aqui. Mas a gente recomenda a quem é recém-formado que desenvolva um portfólio. Então, que ele coloque as realizações acadêmicas, as experiências práticas que ele teve, as competências que ele adquiriu dentro de cada estágio, de cada disciplina que ele passou durante a formação. Então, isso pode ter também amostras de trabalho, certificado de curso, carta de recomendação, reflexões sobre experiência clínica, participação em setores específicos dentro da faculdade, como eu falei para vocês, como liga acadêmica, como ser monitor de laboratório, aí participação em simulações clínicas e cenários de aprendizado. É bacana. Algumas faculdades acabam sendo convidadas a participar de alguns cenários específicos. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei num hospital e, dependendo do selo de qualidade do hospital, é obrigatório, mas isso é extremamente importante, gente, além de ser obrigatório, né? Então é obrigatório a gente comprovar, mas a gente tem que entender o grau de relevância, que a gente fizesse alguns simulados por ano sobre catástrofe. Aí você fala, mas quase nunca acontece catástrofe. Esse é o problema. Como quase nunca acontece, pode ser que nunca aconteça. Só que o dia que aconteceu, eu não sei o que eu tenho que fazer. Quando eu falo treina antes de ir para a entrevista, é isso. Treina antes de ter a catástrofe. Porque o dia que acontecer a catástrofe, numa situação de estresse, você não vai saber o que fazer. E aí, quem geralmente a gente chama para participar do cenário, porque eu não posso fechar um setor e falar para o paciente, se vira aí por 3 horas, que eu vou pegar os funcionários para a gente ver. A gente vai ter os setores que nós vamos passar com os pacientes para eu ver como que o funcionário ele vai entender aquela situação. Mas eu preciso ter as pessoas que sejam as vítimas, que participem de todo o cenário, que não seja profissional ali atuando. E aí, geralmente, quem a gente chama? A gente chama esse pessoal que é recém-formado, que está ali fazendo faculdade. Então, se você participou de algum cenário específico ou de alguma campanha específica, isso é muito bacana de você colocar ou no seu currículo ou no seu portfólio também. Então, eu aposto que isso nunca passou na sua cabeça. Você nem imagina que isso é uma experiência relevante. Pensa que se você participou de um cenário de catástrofe de uma instituição, olha a experiência que você adquiriu com isso. Você já está diferente daquele que nunca passou. Então, já é um ponto positivo, já é um passo na frente. Solicite feedback e orientação, gente. Esse é outro ponto. Então, vamos lá. Incentiva os seus colegas, incentiva as pessoas que estão em volta de você a dar feedback sobre você. Olha, o que você acha? Como que você acha que é o meu comportamento? Como que você acha que é a minha atuação? Pega os seus colegas de estágio ali, que te viram fazendo uma técnica, que te viram atuar, pergunta para o professor. Isso pode te ajudar a entender algum gap que você pode melhorar. Se mais de um falar mais ou menos a mesma coisa, por mais que você não concorde, para e pensa, gente. Se eu tenho mais de uma pessoa enxergando a mesma coisa que eu não enxergo, não é intencional, mas eu preciso entender como que eu tenho que melhorar. E participe de programas de mentoria, de orientação profissional. Então, isso é muito importante para você, recém-formado, que vocês busquem essas oportunidades.
orientação profissional com enfermeiros experientes. Então é isso que eu tô fazendo aqui para vocês. Isso eu tive muito pouco. E aí a gente acaba, e eu não tinha Waze, né, gente, na época. Então, assim, você tenta por um caminho, não vai e volta, tenta por outro caminho, não vai e volta. Aí você fala assim, nossa, eu podia estar lá na frente e eu ainda tô aqui, porque eu tentei. Tudo bem, a gente aprende com erro, aprende, a gente precisa errar, precisa. Só que ter também essa mentoria é muito importante, ter um direcionamento é muito importante. Eu tenho que tropeçar nos obstáculos que é plausível eu tropeçar, e não aqueles bobos que alguém pode te direcionar de uma forma diferente. Então isso pode trazer suporte emocional, que às vezes você não está habilitado. Então às vezes assim, um primeiro entrave com o paciente você trava, né? Assim, um grito que você toma você trava. Um primeiro paciente que você perde, que infelizmente morre também. Aí você fala, não quero mais a enfermagem porque o paciente morreu. Calma, tudo isso pode ser trabalhado também. E se às vezes você é uma pessoa que você vai ter um bloqueio em relação a isso, você precisa entender onde você pode trabalhar como enfermeiro também. Então essas orientações, elas são fundamentais. E aí, vamos para a conclusão. Pensando em tudo isso, adotar estratégias de avaliação, você recém-formado, pode demonstrar sua prontidão, a sua vontade, a sua capacidade da prática da enfermagem, mesmo sem experiência. Às vezes só falar lá que eu tenho 6 meses de experiência no hospital não me significa nada quando eu consigo demonstrar tudo isso. Eu acho que vocês conseguiram entender com todos aqueles exemplos, né? A mentoria, o que eu aproveitei, os projetos, algum evento, algum cenário, alguma campanha que eu participei. Você fala, poxa, eu nem tinha pensado em colocar isso num currículo, nem tinha pensado em montar um portfólio. Sim. E aí, qual é a diferença sua para uma pessoa que tem 6 meses de experiência, mas que não tem tudo isso de autoconhecimento? Pode ser que ele passe, mas pode ser que ele nem fique naquela vaga. Porque se eu não tenho todo esse autoconhecimento, se eu não tenho essa minha autogestão, o primeiro entrave, que às vezes pode ser que ele nunca tenha passado, mas que ele vai passar naquela experiência, ele vai parar ali. E talvez ele não consiga progredir. Então é isso que vocês têm que mostrar para o recrutador. Vale a pena você olhar para mim sem experiência, porque eu sou uma pessoa dedicada, sou uma pessoa que me conheço e eu posso te dar isso. É isso que hoje eu não tenho experiência. Quem vai me dar a experiência é você. Quem vai me dar a oportunidade de experiência é você. Mas eu tenho para te dar tudo isso aqui. E aí vai mostrar, a experiência, a gente está voltada à maturidade e vai mostrar o quão maduro, mesmo recém-formado, vocês estão. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, comenta. Comenta quando vocês colocarem isso em prática, é muito importante. Vamos estimular os colegas de vocês, também recém-formado, porque eu quero ver todo mundo tirando foto e me mandando crachá ali de empregado e tendo a segurança que vocês fizeram as escolhas certas. Então, até logo!